CAMJ Cast. Hoje estou aqui na companhia de nada mais, nada menos que Vanessa Rodrigues, minha amiga, minha parceira, uma brilhante advogada, professora, mentora do CAMJ, e nós vamos conversar sobre um tema que nós amamos muito e é um tema incomum, né, do nosso gosto pessoal, de vida e de trabalho, que é a mentoria jurídica. Não é isso, Vanessa? Bom estar aqui com você e ouvir tantos elogios de alguém que você admira é bom demais, né, gente? Você está assistindo? Você conhece a gente? Se você não conhece, você vai passar a conhecer, porque esse canal, esse meio de comunicação que nós estamos tratando aqui, ele tende a crescer muito, depende muito da tua participação. Então, estamos aqui nesse dia para compartilhar essas informações e dizer que nós estamos muito felizes por poder compartilhar com vocês algo que faz sentido para a nossa vida, porque diversos foram os desafios que nós enfrentamos. Compilamos esses desafios e transformamos em um projeto que visa justamente ajudar, auxiliar e promover realmente que o advogado tenha melhores oportunidades. Com certeza. Se você ainda não ouviu falar, mas o que é que raio é esse de CAMJ? Da onde surgiu esse CAMJ? É o nosso Centro Avançado de Mentoria Jurídica. E através do CAMJ, que é um projeto que visa incentivar o desenvolvimento da advocacia através de diversos braços, através do CAMJ nós temos a mentoria como o nosso pilar de sustentação, como o nosso propósito maior, que é das mãos realmente puxar para cima quem está iniciando, quem está em transição de carreira, em transição de área. Esse é o principal propósito e missão do nosso CAMJ. Então, Vanessa, a gente vai conversar um pouquinho, CAMJ, Centro Avançado de Mentoria Jurídica, e jovem advogado, e transição de carreira, mas que tanta gente fala nisso. Qual é a importância da mentoria jurídica nesse início de carreira? Nós que somos amantes da mentoria e dessa missão de dar as mãos, eu queria ouvir de você o que você enxerga, o que você considera importante. Por que a mentoria jurídica é tão importante no início de carreira ou na hipótese de uma transição de área ou de profissão? Muita gente no início da carreira está buscando cursos, especializações e, claro, todo e qualquer estudo é importante. Se você está iniciando agora, se você está numa transição, é muito importante que você busque especialização, conhecimento, buscar aprofundamento, entender como de fato funciona e nessa especialização você definir nicho, ter um alcance maior. Mas o que diferencia a mentoria de um curso? É justamente esse ponto, Patrícia, o acompanhamento mais próximo. É identificar as principais dores. Por que a mentoria faz tanta diferença e tem o poder de alavancar, de trazer realmente um movimento muito grande? Porque ali é identificado quais são os pontos de dificuldade pessoal. Quando você faz um curso, eu vou fazer um curso, você fez, né, curso de imobiliário, eu de previdenciário, e aí você parte do princípio que o professor começa num assunto mais superficial ou inicial e ele vai construindo isso. No entanto, é claro, quem já comprou o curso sabe que a gente acaba vivendo às vezes essa experiência. A gente se perde, aquele assunto não conecta, ou de repente tem uma dinâmica que não faz muito sentido e cada um tem uma forma de aprendizagem também. A mentoria tem esse diferencial por isso, porque ela visa estabelecer contato com aquilo que é a sua dor, para partindo dela criar uma rota para desenvolvimento. Então, como bem diz o nome, CAMJ é um projeto para desenvolvimento pessoal e profissional. Então, sai do campo do geral e trabalha com questões específicas. Então, um grande diferencial que eu vejo entre a mentoria e tantos outros cursos que têm o seu valor e importância e todo investimento é válido, é que se você precisa de algo direcionado para as suas dores na prática da advocacia, a mentoria é um acelerador de resultado. Perfeito. Por isso a gente se dá tão bem, né? A gente sempre tem os projetos, as ideias muito parecidas, muito conectas com um propósito similar. E é exatamente isso. E vejam bem, nós não somos contra cursos, inclusive nós teremos um grande portfólio aqui com vários cursos para oferecer. São questões que se complementam. Exato.
Porque E no a gente também curso... precisa perceber, Patrícia, o que que é a nossa necessidade, porque o curso ele vem para te nivelar. E são Exatamente. aspectos diferentes. O que que a gente trabalha geralmente na mentoria? A prática, o dia a dia. Geralmente nos cursos eles trazem a prática, mas eles trazem o fundamento. Talvez você já tenha o fundamento. Olha, Vanessa, eu conheço muito de direito imobiliário, então assim, o conhecimento técnico eu tenho, mas eu não sei como entrar efetivamente no condomínio e oferecer uma proposta. Vanessa, olha, eu amo direito social, então quero ajudar pessoas nessa área previdenciária. Eu sinto que isso pulsa no meu coração, mas eu não sei como precificar. Eu não sei como me posicionar nas redes sociais. Então perceba que essa dor é diferente, ela é pontual. Ela tem ali um ponto de contato que precisa de uma coisa que é a chave da mentoria. Diagnóstico. Ninguém, Patrícia, vai numa consulta e sai de lá querendo que o médico diga que é o quê? Virose. Você que já foi, pagou uma consulta e o médico disse que é virose, certamente você saiu chateado de lá. O que que você quer? Você quer ver como é que estão as suas taxas. Você quer perceber como é que os seus exames estão. Você quer sair de lá com uma resposta para tratar uma dor específica. É isso que a mentoria visa fazer. Exatamente, é o tal do caso concreto, né? Isso. É caso a caso. Cada um de nós temos uma bagagem, nós temos uma história e vivências. E tudo isso faz a diferença na hora de colocar o seu direito, na hora de colocar a sua prática na advocacia e em prática, né? Na hora de você transformar o seu conhecimento literalmente em prática. Verdade. Por isso que eu sempre digo, ninguém começa do zero. Ah, porque eu estou começando do zero, isso já faz parte do seu discurso de insegurança. Porque eu estou começando agora, eu não sei nada, já faz parte do seu discurso de se justificar até mesmo antes de errar. Verdade. Isso não está certo, não é por aí. E através da mentoria, a gente consegue identificar esses pontos através do diagnóstico, consegue suplementar as questões, as lacunas que estão em aberto, para que a partir de um determinado ponto, esse profissional consiga, de fato, captar melhor e receber melhor tudo que virá nos cursos específicos que ele busca aplicar e atuar na sua vida profissional dentro da advocacia. Então, acho que a gente conseguiu trazer essa diferença, embora pareça óbvio, mas algumas vezes o óbvio precisa ser dito, até para nós mesmos, como professoras e mentoras, para a gente saber o nosso produto. Aqui eu vou entregar, na mentoria eu vou entregar o quê? Acolhimento, um atendimento personalizado, caso concreto, dificuldades de um é diferente do outro. Claro. Né? No curso é diferente. Exato. Patrícia, uma coisa, muita gente fala assim, a dificuldade de todo advogado é a mesma. Não é, não. Eu, quando comecei a advogar, não tinha nenhuma experiência com empreendedorismo e a minha dificuldade não estava na prospecção. A minha dificuldade estava na precificação, por conta de crenças limitantes que eu jamais imaginei que eu tinha. Eu jamais imaginei que eu tivesse alguma dificuldade de cobrar, até porque eu reconheço, eu trabalhei. Você que passou na prova da OAB, você sabe o quanto você lutou, 5 anos de faculdade. Então, você vai imaginar que você tem crença de não merecimento? Até você entender o que isso significa, que isso tem raízes na sua infância, na sua adolescência, com as suas questões de escassez, uma série de fatores que só podem ser identificados a partir do momento que você começa a construir essa narrativa, como você falou, de mãos dadas. Quando a gente fala de mãos dadas, muita gente interpreta assim, até parece. Não, não é. A ideia é essa mesmo. É que você perceba que tem alguém que você vai poder fazer as perguntas que às vezes você tem vergonha de fazer. Exatamente. Eu tinha muita vergonha de fazer perguntas, Patrícia, que eram, de repente, processuais. Eu falei assim, gente, mas na teoria é assim, mas será que se eu chegar para despachar com... O que eu falo? E se eu fizer um atendimento, como é que eu me preparo? Patrícia, olha só, eu fiz um vídeo, mas será que esse vídeo tá bom? Porque são muitas inseguranças. Eu costumo dizer que os advogados, eles sofrem hoje em dia, não é pela falta de conhecimento técnico, é a insegurança dos primeiros passos, porque é uma cobrança que a gente já começa perfeito e, sinceramente, não começa. Eu costumo dizer uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, você vai
errar. Ah, Vanessa, não fala que eu vou errar, não. Pelo amor de Deus, eu não quero errar. Não, também não quero errar. Mas eu digo pra você que, às vezes, os erros, eles fazem parte da construção do seu caminho. E não é erro por falta de conhecimento técnico. É que a prática exige outros movimentos que estão ligados ao nosso autoconhecimento. E na mentoria você tem a oportunidade de saber sobre isso. Exatamente, Vanessa. A gente já conversou muito sobre precificação. E eu morro de rir com o exemplo que você dá. Sabe qual é? Não é? A Vanessa conta. Gente, quando eu comecei a divulgar, eu ia mandar mensagem para o cliente para passar o preço. Aí eu coloco lá o valor, da proposta. Uhum. E aí mandei, cobrei, o que eu faço em seguida? Desligo o Wi-Fi. Desligo dados móveis. Por quê? Porque eu estou ansiosa para receber, eu não sei se está caro, se está barato. Enfim, isso é insegurança. E o medo realmente do merecimento. Por quê? Gente, a gente trabalhou, a gente tem que cobrar. Agora, esse medo também, eu acho que vem de talvez uma inabilidade de saber o que você está cobrando. Sim. Eu acho que a gente precisa entender o valor agregado ao nosso trabalho. Perfeito. Não adianta dizer, eu não preciso, eu não posso errar. Por isso que eu falo dessa questão do eu. Não para legitimar falhas técnicas e processuais, não estou falando disso. Mas para que você entenda que ninguém nasce e já começa a correr. Tem a fase de engatinhar, tem a fase do levantar e cair. E se você tiver suporte, não vou dizer que as pessoas vão se tornar na sua vida uma muleta, mas a mentoria visa justamente te ajudar a fortalecer esse músculo para que você dê passos com mais segurança. Exatamente. E isso que você comentou, Vanessa, referente ao número de carteira. Gente, as pessoas pegam a carteira e fomentam a insegurança. Não é por aí. Eu peguei a carteira e a sua carteira é igual a minha, igual a da Vanessa, e é igual de um colega que já está há 30 anos no mercado de trabalho. Não é isso que define a sua competência, a sua habilidade como advogado, como advogada. Não se limitem, se respeitem. Vocês precisam ter o respeito, o amor próprio, né, profissionalmente também, para dizer, eu passei na prova, eu estou pronto. O que vem em seguida são treinamentos para capacitar e melhorar a sua habilidade. Habilidades são para serem treinadas. A gente treina para melhorar. Isso é no futebol, no vôlei, no esporte, em qualquer atividade. Tudo é treino. Então, eu vou treinar, precificar melhor. Eu vou aprender formas de precificação. Eu não preciso cobrar tudo no primeiro momento. Eu posso, até quando eu posso parcelar? Eu vou fazer uma precificação por fases. Eu posso cobrar do meu cliente agora, mas se tiver um recurso lá na frente, eu vou cobrar mais um X e eu vou colocar isso no meu contrato de trabalho, no meu contrato de honorários, de forma clara e transparente. Tudo isso eu posso. Eu posso estudar o meu cliente e entender o que ele pode me pagar, o que eu posso oferecer e qual o limite disso. Eu posso. E a partir do momento que eu treino a minha precificação, que eu aprendo o meu valor, respeito o meu valor e eu consigo aplicar isso numa venda, né, do meu serviço, do bom serviço que eu tenho para prestar, bom serviço, porque sim, você vai prestar um bom serviço a partir do momento que você pratique a sua capacitação e queira realmente prestar um bom serviço. Então, eu vou cobrar de forma condizente com aquilo que eu estou disposta a oferecer. E não é o número da sua carteira que vai te limitar. Isso é muito importante, porque nós temos diversas profissões e a gente não diminui nenhuma delas. Cada profissão tem o seu valor, tem o seu mérito, tem as suas dores. Mas eu posso dizer da advocacia, né? Como a Vanessa, e é da advocacia que nós estamos falando. Na advocacia, a responsabilidade é muito grande e, nesse primeiro momento, a insegurança, ela atrapalha e muito. Inclusive, na insegurança que se perde muitos possíveis clientes. Nós não podemos ser inseguros. Nós não temos o direito de passar insegurança para o nosso cliente, porque esse cliente não vai contratar a Vanessa se ele perceber insegurança na Vanessa. Ele não vai contratar a Patrícia se ele não sentir que a Patrícia está firme e segura naquilo que ela está passando de informação. E você usa uma palavra, Patrícia, que muitas vezes é desprezada. Treino.
Treino. Eu considero o treino, e eu sempre brinco, né? Porque 5 quilos acima do meu peso, mais ou menos, que eu tenho hoje. Eu também, por aí? Mais ou menos, isso aí. Mas a gente sabe, né, Patrícia, que quando a gente entra numa academia, a gente passa a sentir dor em partes do nosso corpo que a gente desconhecia. Descobre músculos. Descobre músculos que não tinha, um condicionamento físico que não houve. Por quê? Porque não teve movimento naquele lugar. Então você começa a divulgar, você pega a sua carteira e você vai precisar movimentar áreas da sua vida, áreas de competência que você nunca precisou acessar. Vou dar o meu exemplo, como a Patrícia falou dessa questão da precificação. Eu sempre tive um bloqueio com a venda. Eu sempre tive... advocacia e mercantilização, não estou falando isso. Eu estou dizendo que eu tive uma dificuldade de trazer uma proposta, um valor, precificar e fazer disso usar, inclusive, ferramentas que são gatilhos de persuasão para o convencimento do cliente. Isso não é manipulação, isso é gatilhos de persuasão. São ferramentas que te ajudam a fazer um fechamento de contrato. Então, como eu tinha uma dificuldade com isso, não adiantava a Patrícia falar para mim assim, Vanessa, eu vou te ensinar a prospectar, porque prospectar não era difícil. A maioria, eu posso dizer que 70% dos advogados enfrentam dificuldade, é a percepção que eu tenho no início da carreira, com prospecção. E eu digo, por que há uma dificuldade nesse lugar? Porque tem que treinar esse posicionamento. Posicionamento nas redes sociais não é uma opção, é uma necessidade. E você vai treinar como? Você faz um post que você não gosta. Você faz um vídeo que você não acha legal. Você faz um vídeo e alguém da tua família te critica. Agora você veja alguém que te conhece, sabe das tuas dificuldades e você tem que se sobrepor a isso. Por que você vai se sobrepor? Porque na hora que você tiver uma sustentação oral, você tem que se sobrepor a pessoas, as pessoas que estão ali te avaliando, possivelmente outros colegas analisando. Então, você vai precisar treinar. Então, esse movimento dos teus músculos em áreas de competência vão fortalecer a tua confiança. Mas se você não movimentar esse músculo, se você não treinar, tem uma parte da mentoria que eu geralmente faço assim, beleza, já te ensinei todo o passo a passo do atendimento, né? Então, você para fazer um atendimento, o cliente mandou mensagem no WhatsApp, você faz assim, assim, assim. Aí a pessoa fica feliz da vida. Eu tô aqui com um roteiro muito feliz. Aí o que eu faço? Mando uma mensagem, oi, tudo bem? De outro telefone. Eu estou precisando contratar o seu serviço. Vanessa, mentira? Não, estou treinando. E nesse treinamento eu começo a colocar as objeções. Quando a pessoa fala de consulta, que a gente também fala sobre isso na mentoria, né? Atendimento e consulta são coisas diferentes. Mas quando há aquele momento de conversão para consulta, eu preciso trabalhar ferramentas ali. E aí eu percebo que o mentorado ele fica assim, não, mas tudo bem. Olha só, eu pergunto logo, mas eu tenho que pagar uma consulta? É só para conversar. E a pessoa fica... Só para conversar. Só para conversar. Eu vou te mandar 15 documentos. No meu caso previdenciário, todas as minhas carteiras de trabalho, todas as minhas guias de recolhimento. Mas é só para conversar. Ela não tem a obrigação de saber o valor disso. Mas eu tenho a obrigação de mostrar para ela o trabalho que é feito quando eu estou analisando cada um desses documentos. E isso, Patrícia, sabe o que eu fazia? Eu deixava mensagenzinhas já prontas, assim. O cliente pergunta, já vinha com essa objeção, poxa, mas pagar para conversar, eu já tinha uma mensagenzinha pronta. Eu compreendo que a visão que você tenha sobre isso é X, Y, Z, mas deixa eu te explicar como é que o trabalho funciona. Então, ali, eu já estava pronta a quebrar. Isso era natural? Gente, não era nada natural. Era treino. Essa é a palavra. Eu acho que se você está no início da carreira, se você não lembrar de nada do que a gente falou aqui, pega essa palavra. Eu preciso treinar. Tem o Joel J, que eu adoro, sempre comento sobre ele, que ele fala, o sucesso é treinado. Eu não estou falando de sucesso de dinheiro, de poder, de riqueza. Eu estou falando de sucesso o quê? Conquistas. As minhas conquistas. A minha forma de precificar, a minha forma de atender, a minha forma de fazer uma audiência, ela vai sendo treinada. E à medida que eu me treino, eu me torno o quê? Mais resistente. Então, fortalece esse músculo. Isso aí. E falando em conquista, é muito importante a gente valorizar as pequenas conquistas do dia a dia. Desde o momento, imagine só, você foi lá e fez o que a Vanessa disse. Postou um conteúdo, se vendeu na internet, na rede social, falando de algo que você pratica na sua advocacia. Surgiu um cliente, o cliente te enviou uma mensagem. Você recebeu esse atendimento, essa mensagem, deu lá o primeiro atendimento, e aí você converteu para uma consulta, deu o seu valor, agendou a consulta, fez lá a consulta, seja presencial ou online, apresentou uma proposta de honorários para esse cliente, que ele veio aceitar, e ele vai assinar uma procuração para você,
e você vai preparar o contrato de honorários. Olha a trilha do sucesso, né? Que eu digo o sucesso através das conquistas. Cada etapa dessa é uma conquista. Pode ser que o cliente não vá para a consulta porque ele não tem o dinheiro da consulta ou ele precisa ser atendido pela Defensoria Pública e te pediu ali achando, né? Porque a gente tem essas limitações na advocacia que parece que está tudo ligado ao êxito, sim, tem esse pensamento limitante que nos atrapalha muito, isso é uma questão social que a gente tem que quebrar, senão a gente não consegue viver da advocacia. É uma cultura, né? É uma cultura que tem que ser quebrada. E a cultura dos 30% tem que ser quebrada, porque senão você não vai conseguir. Eu não conseguiria, ninguém vai conseguir. Até porque viver da advocacia. Um parêntese sobre isso, os 30%, eu converso com advogados bem mais experientes, como o Patrícia falou, de 20, 30 anos. Quando a gente fala dessa questão dos 30%, há um tempo atrás, 30% de uma condenação em juizado era um valor. Era uma realidade, era um limite financeiro, era uma inflação, a questão financeira era outra. Hoje em dia, os juizados não têm o mesmo mínimo que se esperava viver há 10 anos atrás. Eu não estou falando do valor exato, não. Estou falando daquilo que um advogado de juizado espera. Então, há muita discussão acerca disso. Como vai se condicionar a um processo de 30% a um final que hoje visa justamente assim, é um mínimo. Então, muitas vezes, essa visão precisa ser desconstruída. E eu volto a falar, às vezes o advogado, Patrícia, ele fica chateado. Porque ele fala assim, mas já vem falando 30%. Calma, você sabe essa realidade. Esse contexto é seu. Como ela falou, é uma realidade cultural. A gente está imerso nesse universo. Cabe a nós, a jovem advocacia, a advocacia com essa visão distorcida que existe por parte de muitos, trazer uma realidade para que ele possa compreender. Às vezes o cliente, não é que ele não quer pagar, é que ele não compreende o valor daquilo. Exatamente. Ele não consegue enxergar o valor que a gente que tem que transmitir para ele, a essência desse valor, né? No sentido de não é preço. A gente sempre brinca, né? O que tem preço, o que tem valor. O que você tem a oferecer? Um trabalho? Hoje em dia, eu assim, ouso dizer que a advocacia não tem mais espaço para uma prestação de serviços de advocacia sem humanização. Né? A gente precisa oferecer um serviço de advocacia humanizada, olho no olho, que não seja olho no olho do presencial. Eu não estou me referindo a isso, eu não sou do retrocesso, não, nada disso. Mas cada vez mais, quanto mais tecnologia, quanto mais através das telas, a gente se afasta do humano em si. E não tem jeito, às vezes brincam comigo, a Patrícia romantiza as relações, que eu dou uma viajada, que seja assim, mas eu prefiro ser assim. Eu prefiro acreditar na minha viajada, né, na minha romantização e tratar os clientes com a dignidade que eu acho que o ser humano precisa ser tratado. E isso não significa entregar tudo no sentido de viver o problema do cliente. A gente também vai falar sobre isso, mas em outro episódio do CMAJ Cast. Mas tratar com tudo que você pode oferecer, da melhor forma que você pode oferecer, né? Com um senso também de não se violar e de não se desmerecer. São essas questões que são autoanálises e que são treináveis para se praticar uma advocacia autossuficiente para gerar o seu sustento e a dignidade do seu cliente. E dignidade, gente, não está associada ao sucesso da causa, não é isso. Mas sim a uma defesa, a uma atuação de forma justa, coerente, dentro dos parâmetros legais, éticos, e isso é o que nós temos a oferecer, de um atendimento digno e com transparência. Gente, nós estamos falando aqui até além do que a gente programou, porque eu e Vanessa, a gente aqui numa tarde no escritório, a gente já faz vários podcasts. A diferença é que a gente está gravando agora. Se fosse gravado. Se aqui tivesse as câmeras escondidas, daria vários produtos na internet. É verdade. Muito bons pra gente. Mas é isso, nós vamos ter outros encontros, né? Que no próximo a gente vai abordar sobre network, ferramentas de colocar o seu network em prática. E eu vou pedir a Vanessa para deixar uma mensagem final para esse nosso primeiro episódio,
primeiro, né, nosso episódio gravado. De tantos. De tantos que nós já fizemos nos bastidores, mas resolvemos, sim, transformar em projeto, em missão, em trabalho, em oferecer os nossos serviços, sim, porque da mesma forma que eu falo da valorização do que nós temos como advogadas, também do que nós temos como mentores, mas sempre de forma acessível, que consiga levar aos advogados que estão iniciando noções básicas, intermediárias e avançadas sobre o melhor da advocacia. E eu vou passar aqui a palavra para minha querida amiga Vanessa Rodrigues, para que ela possa deixar uma mensagem para vocês e eu finalizo em seguida. Bom demais estar aqui conversando com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades de continuar esse bate-papo, como a Patrícia falou. Se você, de repente, tem aí alguma ideia, alguma sugestão que você gostaria de ver sendo abordada, né? Por mim e por outros mentores que fazem parte desse projeto, vai ser uma honra para todos nós dessa equipe trabalhar em prol de um conteúdo que seja realmente uma resposta para vocês. Então, muito bom participar. Obrigado por esse convite. E o meu recado para você é: olhe para tudo que você galgou até aqui, todos os desafios que você superou. Não limite. Não olhe para as circunstâncias que hoje te assustam e é normal. Olha, eu tive medo, Patrícia teve medo. A gente achou que, de repente, em algum momento, não era pra gente. E se você hoje está se sentindo assim, entenda, existem caminhos que podem facilitar a sua jornada. Eu não estou dizendo que a jornada é fácil. Eu estou querendo dizer que existem formas, e a mentoria é uma delas, que podem te ajudar a sair desse ponto que você se sente. Eu costumo dizer que existem momentos na nossa vida que a gente se sente numa cadeira de balanço. A gente está em movimento, mas não sai do lugar. Talvez é assim que você esteja se sentindo. Se hoje você se sente assim, a mentoria, eu tenho certeza que vai ser um projeto que vai te ajudar a entender o seu estado atual e vai te ajudar a criar uma rota para chegar onde você deseja. Treinando as suas competências, as suas habilidades que você às vezes nem reconhece, mas elas estão aí guardadinhas, porque você estudou e se preparou, você venceu o exame de ordem. O que falta agora é assumir o seu lugar. Eu te espero aqui, para você assumir o seu lugar e a gente poder celebrar mais uma etapa da sua vitória. Vanessa, minha querida, minha amiga, sem palavras para agradecer sua amizade, sua parceria, por você estar aqui no CAMJ também, fazendo parte desse sonho, desse projeto, e onde nós vamos colocar os nossos corações para servir, para colaborar, contribuir e fazer parte da história de tantas pessoas. Nós já fazemos, né? Nós temos uma coisa em comum. Fui presidente da OAB Jovem, Vanessa foi minha sucessora, né, dentro dessa comissão da OAB Barra, que é só alegria, só coisas boas, só boas amizades e grandes advogados se formando e fazendo da sua advocacia sucesso total através das pequenas conquistas. O que eu tenho a deixar de mensagem final, de forma bem sucinta, acredite em você e transforme cada obstáculo em grandes pontes. Pontes para o sucesso, valorizando cada etapa desse processo. Nem sempre importa o destino final, onde você quer chegar, mas a trajetória, ela pode ser deliciosa. Você pode formar amigos, você vai aprender coisas novas a cada dia, você vai vencer cada pequeno obstáculo. Isso é trajetória. E, gente, não tem como pular o muro, não tem como pegar um voo derrubando tudo, não tem como pegar um voo para ser mais rápido. Tem que ter a trajetória e que seja leve, que seja proveitosa, que seja realmente capaz de transformar a sua advocacia numa advocacia sólida e principalmente com base na ética, base no amor, base na dedicação e na competência. É isso, meu muito obrigada a todos vocês que assistiram, que vão assistir, que estão com a gente. Não deixem de comentar e principalmente colocarem sugestões para os próximos episódios. Um grande beijo e até a próxima!